Coloca na tela. São imagens de ontem, da coletiva da seleção brasileira para a partida de hoje contra a Espanha. O Brasil joga contra a Espanha hoje, venceu a Inglaterra no último amistoso em Wembley e hoje joga contra a Espanha no Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid, casa do Vinícius Júnior, por enquanto. E o Vinícius, durante toda a coletiva, que seria para falar da partida da seleção brasileira, nós tivemos apenas 2 perguntas que não foram relacionadas a racismo. Todas as outras foram relacionadas a racismo. Então o Vinícius Júnior disse que está estudando sobre o tema, se aprofundando, agradeceu o apoio de jogadores espanhóis, jogadores de outros países, pela solidariedade, pelas mensagens que recebe. E ele chorou ao falar sobre o assunto. Antes de chorar, ele disse, olha, eu estou perdendo a vontade de jogar futebol, Então, eu poderia estar em casa, né? Porque em casa ninguém vai mexer comigo, eu estou lá com a minha família. Então, quando você olha um dos principais astros do futebol mundial, e aqui esquece que eu sou Real Madrid, hein? Eu estou puto com o Real Madrid. Esquece que eu sou Real Madrid. Um dos principais jogadores do futebol mundial, chorando. E, na verdade, quando a gente observa a análise dos psicólogos sobre essa entrevista, todos são unânimes em dizer que foi um pedido de socorro. Mas olha só, se um dos principais astros do futebol mundial sofre dessa forma, o que dirá dos outros jogadores que não têm a mesma projeção que o Vinícius Júnior tem? Nós já tivemos são 2 anos, mais ou menos, de luta do Vinícius Júnior contra o racismo na Espanha. 2 anos, lutando diariamente, não diariamente, mas em todos os jogos, fora do estádio do Real Madrid. Em qualquer lugar. E aí você vê que é uma questão localizada na Espanha, claro, tem no mundo todo, mas estou falando especificamente do Vinícius Júnior. É um caso localizado na Espanha, porque quando o Vinícius joga pela Liga dos Campeões, em qualquer outro país, não ocorre isso. Não ocorre na Alemanha, na Inglaterra, na França, não ocorre na Bélgica, em qualquer lugar, não ocorre. É na Espanha. Isso é um problema, para se ter uma ideia, que ocorre num país de primeiro mundo. E aí eu acho que o conceito de primeiro mundo tem que ser revisto, né? Porque a gente fala de primeiro mundo, são vários parâmetros para você afirmar que um país é de primeiro mundo. Indicadores sociais, indicadores econômicos. E aí tem um aspecto aí que diz respeito ao Vinícius Júnior, que é a questão dos direitos humanos. Até que ponto a Espanha pode ser enquadrada como um país que tem um olhar para os direitos humanos, um olhar voltado para os direitos humanos? Aqui no Brasil, nós somos uma sociedade que tem racismo. Mas a questão é que a legislação no Brasil avançou muito. Isso não acontece nos estados brasileiros. Se acontecer, o pau canta, o pau quebra. Processo e prisão. Então, aqui nós já avançamos muito em relação à Espanha. A Espanha não tem uma lei antirracista. A Espanha não tem uma lei antirracista. Você não vê a manifestação de um parlamentar espanhol. Você não vê a manifestação de nenhum clube espanhol. Já chegaram os torcedores do Atlético de Madrid a simular o enforcamento do Vinícius Júnior numa ponte em Madrid. E o cúmulo dessa história toda, se é que existe um cúmulo, porque tudo é um cúmulo, não é? Num jogo que ocorreu no estádio do Atlético de Madrid, com outro time lá, não sei se pela Liga dos Campeões ou pela La Liga, proferiram gritos racistas contra o Vinícius Júnior, sem o Vinícius Júnior estar em campo. Entendeu, meu primo? Ele não estava em campo, estava em casa. Então, é muito sério,
lamentável o que acontece. A CBF faz muito pouco também, muito pouco pelo Vinícius Júnior. O Neto e agora o Francisco Filho levantaram uma questão interessante, porque, por exemplo, não se espante, viu? Não se espante se hoje não ocorrerem manifestações racistas contra o Vinícius Júnior. Dentro do Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time do Vinícius Júnior. Então, às vezes, você quer fazer um giro e faz um giral, como se fala aqui no Piauí, no Nordeste. Realmente é um pouco questionável essa decisão de marcar esse jogo para a Espanha. Por que a Espanha? Por que na Espanha? O Carvajal, que é o lateral direito do Real Madrid, no mesmo dia da entrevista do Vinícius Júnior, deu uma coletiva pela seleção espanhola dizendo o seguinte: não, eu tenho muitos amigos negros, né? Amigos e tal, se tem amigos negros, ele é obrigado a jogar ao lado do Vinícius Júnior, ele é obrigado a jogar ao lado do Tchouaméni, ele é obrigado a jogar ao lado do Camavinga, ele é obrigado a jogar ao lado do Rüdiger, ele é obrigado a jogar ao lado do Vinícius Júnior, não é? Rodrigo, Militão, Alaba. É o time mais preto do Real Madrid da história, é o atual. Vai chegar Mbappé, o Endrick. Então, é muito triste ver alguém de 23 anos de idade segurar esse fardo, sozinho. Sozinho. Então, é uma vergonha o que o Real Madrid, o maior clube do mundo, tem se comportado diante desse fato lamentável que acontece na Espanha. Um clube da grandeza do Real Madrid não ter a dignidade, por exemplo, de sair de um jogo. No momento em que acontece um ato de racismo, tira o time de campo. Não joga mais. Cobrar efetivamente a punição, ir até o final, ser mais incisivo nos seus posicionamentos e nas suas ações. Começou a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Aqui de parabéns mesmo está o técnico Carlos Ancelotti, que tem se posicionado sempre ao lado do Vinícius Júnior. E outros treinadores, como é o caso do Guardiola, por exemplo. Então, falta solidariedade dos jogadores, falta solidariedade do Real Madrid, falta solidariedade do presidente, o senhor Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, que agora está sendo acusado de desvio de dinheiro, assédio a funcionário, enfim. Falta um posicionamento da UEFA e um posicionamento da FIFA. Nenhuma dessas instituições que representam o futebol se posicionaram ou fizeram qualquer manifestação no sentido de, pelo menos, tentar iniciar uma discussão em torno de um contexto que é ruim. É ruim. Mostra o pior lado do ser humano, de alguns seres humanos. Desses lixos, não é? Que se comportam dessa forma na Espanha. Porque, veja bem, o que se vê lá é porque os racistas acham que porque pagaram o ingresso, porque o jogador estrangeiro está lá jogando em um grande clube, ganhando milhões por ano, eles têm o direito de fazer o que querem. Não, eu paguei, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Não, não é assim. Não é dessa forma. Não é assim que a banda toca, não. Eu, sinceramente, não sei até onde isso vai parar, porque já passou de todos os limites imagináveis e, sinceramente, infelizmente, eu não vejo nenhuma atitude de qualquer lado, a não ser do próprio Vinícius, para combater essa situação. Eu não vejo. Eu também não sei até quando esse garoto vai aguentar essa situação. Até quando ele vai suportar essa pressão, meu primo. E eu torço para o Vinícius, pela felicidade dele, por mais sucesso, que ele seja bola de ouro, mas em outro clube. Porque esse aqui, tá prestes a me perder como torcedor, e vários que eu já ouvi, torcedores do Real Madrid, por falta de uma postura digna de um clube do tamanho do Real Madrid. Não tem liga espanhola sem o Real Madrid, não tem liga dos campeões sem o Real Madrid. Não há um movimento do clube para se unir a outros no sentido de combater isso. Uma campanha da UEFA, não tem nada. Esse rapaz de 23 anos, talentosíssimo, um dos principais jogadores do futebol mundial na atualidade, está vivendo isso.
Agora projeta essa situação para o restante da população brasileira que não tem voz, para pessoas de outros países que não têm voz. É lamentável. Nós vamos mostrar daqui a pouco uma outra situação de discriminação. Então, aqui nós temos a discriminação no formato racismo. Não é? Mas tem discriminação em diversos formatos. É uma sociedade adoecida, é uma sociedade que já passou por pandemia, com milhões de mortos no mundo todo, uma das maiores catástrofes sanitárias da história mundial, que já passou por guerras, que já passou por catástrofes naturais, mas não se aprendeu absolutamente nada. Não se aprendeu absolutamente nada. Tudo continua como antes, como se nada tivesse acontecido. Muitos achando que, em função do lugar onde moram, em função da situação econômica, em função da cor da pele, são superiores a outras pessoas. Você ouviu o Vinícius, está vendo inclusive imagens aí da coletiva, ele dizer, eu só quero jogar bola, eu só quero ajudar meu clube, ajudar minha família. É muito pedir isso. É muito. É um pedido inalcançável. Entende? Então, que imagem foi aquela que colocaram, hein? É de lá? É a imagem de lá? Ele chegando na... Pode colocar. Olha, quem assistiu a entrevista foi uma repercussão. Aí o pior dessa história aí, você está vendo aí o Vinícius? Sabe qual é o pior dessa história aí? Se você olhar nos sites dos jornais espanhóis e nos sites da imprensa brasileira colocando essa coletiva do Vinícius, você vê brasileiros dizendo, sabe o quê? Não, mas ele está fazendo drama, está fazendo número. Não, ele não sai porque não vai abandonar um salário milionário. O cara já é rico, multimilionário, pô. Com 23 anos. Se ele para de jogar a bola hoje, ele está rico pro resto da vida já. A questão não é essa. Pelo amor de Deus, um bando de idiotas aqui no Brasil, porque tem muito, sabe o quê? Tem muito clubismo também. Tem uma jornalista espanhola que fez uma denúncia que a torcida do Barcelona, tem uma jornalista, não lembro o nome dela, mas ela, inclusive, deu entrevista para o UOL, tá lá, vou trazer o nome dela, ela disse que começou lá. O núcleo que gerou toda essa situação começou lá. Porque tem o antimadridismo, o antibarcelonismo, entendeu? O clubismo, como aqui, anti-flamenguista, anti-vascaíno, anti-palmeirense. Até que ponto, por exemplo, não torcer pro outro clube dá a você o direito de promover uma campanha racista contra aquele jogador? Porque no caso do Vinícius tinha duas propostas na mesa, né? Tinha uma proposta para ir para o Real Madrid e uma proposta para o Barcelona. Ele escolheu para ir para o Real Madrid. Pronto, aí é o fim. Né? Aí é uma sentença de morte. Como também não duvido que o contrário acontecesse também, não. Eu não sei. Eu não sei. Estou falando do que está acontecendo. Não sei se o contrário também aconteceria. Mas é triste. E aqui, ó, todos. Eu tenho coragem de fazer isso, sabe? Tem que fazer isso. Todo mundo. Quem tem dignidade, quem quer um futuro melhor para seus filhos, tem que fazer isso. Tem que se espelhar nesse rapaz, que é um gigante, viu? Que é um gigante. Então, nós vamos acompanhar hoje. Amanhã a gente repercute o jogo, ver como é que se comporta a torcida hoje. Porque hoje é um caso importante, porque é dentro do estádio do Real Madrid. Hoje é um medidor importante nessa história. Porque a coletiva de ontem e o jogo hoje na casa do Real Madrid hoje acho que é um divisor de águas. De ontem para hoje é um divisor de águas. Olha, já, você deixa a imagem do Vinícius aí, já, nós vamos trazer o caso do filho do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Francisco Silva também, revoltante, viu? Revoltante.